Bom dia, povo de Deus, Shalom. Vamos para a leitura do dia, minha gente. Como eu falei para vocês, ainda é noite, mas eu vou soltar esse vídeo só na parte da manhã. Vai ter que sair tipo estreia, né? Eu vou deixar ele para soltar sozinho, gente, porque eu gosto de largar bem cedo o vídeo, tá? Porque eu, por exemplo, eu gosto de ouvir a palavra cedo, né? Eu acordo e já vou direto. Eu já acordo já pensando, né? E aí vou pra lá, vou estudar a palavra, mas os vídeos eu só gravo na parte da noite, né? Porque de manhã eu tenho muitos compromissos, minha gente, tá? Na parte da tarde, que é mais um pouquinho, e também não é muito, né? Porque eu tô com um objetivo muito grande na minha vida e tô dedicando meu tempo pra isso. Então, não vou falar, eu não sou obrigada. Desculpa, gente, eu tenho que brincar, tá? Porque não dá. Pra ser sério demais, minha gente, tá? Mas assim, na parte, claro, da leitura, vamos sim falar sério, tá? Então, ó, gente, vamos pedir primeiro para que o Espírito Santo, Arcanjo Miguel, que eu sou devota, porque, como não sei se eu falei aqui para vocês, mas nos meus 13 eu vi o Arcanjo, né, em sonho. E foram 2 sonhos. Então, eu, mesmo sem saber se ia ter filho, se ia casar, se eu não ia casar, eu falei pra ele que se eu tivesse um filho seria Miguel. E esse é outro testemunho, só que eu não posso ainda, assim, falar sobre ele, porque ele foi toda uma visão que seria minha vida ali. E o que aconteceu nesse sonho, Jesus e Maria, né? Desculpa, meu irmão protestante, você que não é católico, não acredita na Virgem, mas me desculpar. Pra mim, é como eu falei pra vocês, eu não prego nada da vida de ninguém aqui, tá? Mas eu dou exemplos, né? Dou exemplos. A única coisa que eu posso fazer é que eu tenho autoridade pra falar da minha vida. Então, eu posso falar isso pra vocês. Eu tive 5 sonhos, e os 3 primeiros foram em sequência. Depois de uma semana, eu tive mais 2. Esses 3 primeiros sonhos, os 2, este e este que eu do meio foi outro, o primeiro e o terceiro sonho foram idênticos, tá? A chegada de Jesus Cristo, o Nosso Senhor, e Nossa Santa Mãe, Virgem Maria, tá? Nas alturas com os anjos. Eu tive esta graça de Deus. Eu nem sei eu não posso nem denominar isso, porque isso mudou completamente a minha vida, né? E hoje, depois de 40 anos praticamente, passados, né? 40 anos, gente, tudo tem um significado com 40. Para Moisés, né? Para Jesus Cristo, no deserto. Então, é uma transformação. Agora, eu quero pedir que o Espírito Santo esteja conosco, que o Arcanjo Miguel, Santo Arcanjo Miguel, me guarde, me proteja, me ilumine desse lado do inimigo e da sua vida também. Não posso deixar de falar de São José também, né? Que eu não falei por conta do tamanho do vídeo de ontem. E também porque, gente, eu não vou entrar assim, ó, porque senão vai ficar muito longo, gente. Mas assim, ó, São José tem uma importância tão grande, né? Tão grande, né? O que seria Maria se não tivesse José, né? Então, assim, rogai por nós, São José, né? Nós que recorremos a vós. E que nosso Senhor Jesus Cristo, com o poder do seu nome, possa nos guiar, tá? E que tudo que eu falar aqui tenha algum proveito, né? Que tenha alguma valia para você, tá bom? Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vamos para o Evangelho, onde você vai pegar agora a sua liturgia, tá? A liturgia que eu tô usando, tá, gente? É a liturgia diária, tá? Aquele dia eu mostrei a Deus conosco para vocês. Essa é a liturgia diária, tá? Então, ó, dia 2, sexta-feira, né? Sexta-feira, Santo Atanásio. Eu não posso também deixar de falar do santo do dia, tá? E outra, não esqueça, tá? Que o santo para o católico, tá, minha gente? Não é o mediador, tá? Eu já expliquei isso aqui, eu não vou entrar nesse detalhe não, senão vai demorar muito. Vamos lá para a leitura. Eu vou falar do Santo Atanásio, tá? Tem uma partezinha na liturgia que eu quero falar. Não posso deixar passar nenhum santo que tiver aqui, tá, gente? Até porque cada um tem o seu santo escolhido, ou o santo escolhe. Eu preciso pausar o vídeo e para poder editar ele melhor depois, tá? Então, ó, apesar dos constantes obstáculos, os apóstolos, movidos pela fé no ressuscitado, não cessaram de ensinar e anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Assim fez Santo Atanás,
Atanásio, Alexandria do Egito, 295 a 373, que participou do concílio de Nicéia no ano de 325 e foi grande defensor da divindade de Cristo. Peçamos a Deus que multiplique no mundo e em nossa vida a mesma fé que animou esse santo doutor da igreja. Vamos para a palavra do dia, continuação dos Atos dos Apóstolos. Com certeza nós vamos continuar Atos dos Apóstolos, tá, minha gente? Porque, para mim tudo é, toda a Bíblia é incrível, incrível, tá? Se não fosse a Bíblia, ia ser uma mentira, tá, minha gente? Ia ser uma mentira cabeluda ainda por cima, tá? Mas tudo é verdade, tá? Quiçá um dia, o meu desejo seria que todo rico, todos, não é só o rico, todos, né? Entregasse as suas coisas e tudo fosse dividido, né? Mas não vou me iludir com essa ideia, né? Eu tenho que pensar na minha salvação. Então vamos para a liturgia do dia, tá? Pega a sua Bíblia lá, vamos fazer a primeira leitura do dia, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo do 34 a 42. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, um fariseu chamado Gamaliel levantou-se no sinédrio. Era mestre da lei e todo o povo o estimava. Gamaliel mandou que os acusados saíssem por um instante. Depois disse: Homens de Israel, vede bem o que estáis para fazer contra esses homens. Há algum tempo atrás apareceu Teudas, que se fazia passar por uma pessoa importante, e a ele se juntaram cerca de 400 homens. Depois ele foi morto, e todos os que o seguiam debandaram e nada restou. Depois dele, no tempo do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que arrastou o povo atrás de si. Contudo, também ele morreu, e todos os seus seguidores se dispersaram. Quanto ao que está acontecendo agora, dou-vos um conselho. Não vos preocupeis com esses homens e deixai-os ir embora, porque se esse projeto ou essa atividade é de origem humana, será destruído. Mas, se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Cuidado, para não vos pordes em luta contra Deus. E os membros do Sinédrio aceitaram o parecer de Gamaliel. Chamaram então os apóstolos, mandaram açoitá-los ainda. Proibiram que eles falassem em nome de Jesus e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. E cada dia no templo e pelas casas não cessavam de ensinar e anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Gente, vamos para a explicação direto, tá? Essa parte é aquela partezinha, eu já falei para vocês que aqui é um evangelho explicado. A gente vai pegar versículo por versículo e vai destrinchar, tá? E também, no final, eu vou fazer um condensado, tá? Do que foi lido para gravar na memória, tá, minha gente? Então vamos lá para a explicação parte por parte. Gente, os dons do Espírito Santo, os carismas, né, e tudo que Deus nos presenteia, vamos dizer assim, a Trindade em si, né, porque eu sei que muitos não creem nisso, né, mas é nos dado, né, o dom do Espírito. Então, tem alguns dons. Hoje, depois da explicação, eu vou falar dos 7 dons, tá? E você vai entender melhor, compreender melhor, né? Porque não é... Eu falo assim, a Bíblia nos diz 7, né? Mas são infinitos, né? Como a gente viu e no vídeo anterior, como também eu li para vocês. Então, vamos lá para a explicação. Eu vou pegar lá o 26 para vocês lembrarem, tá?
Os guardas temiam que o povo pudesse apedrejá-los, porque Jerusalém estava respondendo positivamente. Nós falamos sobre isso, né? Depois, no 28, os líderes judeus temiam que o povo os acusasse e Jesus virasse um mártir, né, minha gente? Eles estavam mais preocupados em manter a sua autoridade do que abraçar a verdade. No 29, os cristãos devem obedecer às leis do país, mas quando a lei humana conflita com a lei de Deus... eu parei que eu puxei muito antes. Eu vou puxar, é do 34. Agora já foi. Vou lá do 30 ao 32. Do 33 ao 34. Do 33 ao 34. Tá? Essa parte aqui, ó, é porque eu marquei... falei errado, tá? Paciência, gente. Paciência. Vamos lá. Do 30 ao 32. Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês aqui. Vamos para a explicação, tá? Os dons do Espírito, eu vou falar neles depois do vídeo, pra vocês terem esse conhecimento, tá? Mas assim, vamos pra leitura, que é o que importa, tá, minha gente? Eu já disse pra vocês que uma hora esse tema vai chegar, né? E está aqui já, né? Os Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo aqui nos Atos dos Apóstolos, ele é muito claro e os dons, tá? Ele é muito claro em relação a isso. Então, lá no 33, 34, que é o nosso tema do 34 ao 42, mas eu vou falar o 33 primeiro, tá? Lembrando, pega lá a sua Bíblia, acompanha, para você ficar craque, tá? Em achar o versículo, achar capítulo, tá? Você vai em Atos dos Apóstolos, vai pegar o capítulo 5 e vai até o 34. Ontem nós paramos no 33, hoje nós vamos continuar no 34, tá? Então, assim, ó, o 33 e 34. Se os líderes judeus tinham se disposto a matar Jesus, quanto mais estariam preparados para matar os apóstolos, cujos testemunhos obstinados estavam servindo para prolongar a controvérsia sobre Jesus. Todavia, Gamaliel sabiamente lhes esfriou o furor. Esse era Gamaliel, o professor do apóstolo Paulo. Você vai ver isso no versículo 20, no capítulo 22, versículo 3, tá bom? É incerto se ele foi... Eu não vou falar aqui a nota, porque eu vou ser mais objetiva, gente, para não demorar tanto. Eu deixo o versículo aqui, acaso você queira pausar o vídeo e ir lá procurar, tá? É incerto se ele foi o sucessor do grande mestre rabínico Hillel, ou se ele fundou sua própria escola. Em qualquer caso, ele se tornou um importante mestre rabínico. Sua posição conciliatória com os apóstolos é consistente com aquilo que a história registra de sua atitude moderada em outras partes. Lá no 36, Joséfo, o historiador judeu, relatou que houve muitas revoltas contra o governo romano no tempo de Jesus, algumas delas até mesmo com elementos messiânicos. Ele menciona uma pessoa chamada Teudas, que veio depois de Judas da Galileia. Provavelmente esse indivíduo não é a mesma pessoa aqui referida como Teudas. Lá no versículo 37, Judas da Galileia, ou Judas de Gamala, rebelou-se contra o recenseamento realizado por Quirino, em 6 depois de Cristo. Ele foi mencionado por Joséfo como uma pessoa que ensinava aos israelitas que eles não deviam pagar tributos a governantes pagãos. Sua revolta terminou em derrota. No 39, o conselho de Gamaliel refletia a crença dos fariseus de que se Deus tivesse ordenado alguma coisa, isso aconteceria. Desse modo, Gamaliel achou ser prudente que o sinédrio recuasse e esperasse para ver o que Deus faria com o movimento cristão. E no versículo 41 agora, algumas pessoas acreditam que sofrimentos e privações são sinais de estarmos fora da vontade de Deus. Compare essa afirmação com os apóstolos, que depois de serem açoitados, saíram do conselho regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrerem vergonha por causa de Cristo. Depois do 41, eu tô falando fora do microfone, tá? Eu não vou entrar no 6, eu vou ficar aqui.
5, tá? Vou ficar aqui no 5, porque eu me empolguei, eu até já tinha falado dessa parte, eu acho, se eu não me engano, ou se foi no vídeo que não deu certo. E aí, ó, agora pra gente dar aquela geral, tá, gente? Vamos ver o que as anotações e os títulos, o que deve ficar aqui, ó, tá? Que é importante. Em Atos, tá lá, capítulo 5, onde a gente conversou, do 34 ao 42, este livro bíblico, né, dos Atos, Gamaliel, um fariseu respeitado e doutor da lei, intercede pelos apóstolos no conselho judiciário, alertando-os sobre a possibilidade de serem perseguidos devido à sua fé em Jesus. Ele aconselha que se o movimento dos apóstolos for de origem humana, ele se dissipará, mas se for de Deus, não será possível detê-lo. Os apóstolos, apesar de serem açoitados e ameaçados, não se renderam e continuaram a pregar a mensagem de Jesus. Gente, esse homem, ele tinha, perceptível, né, que ele tinha prudência, ele era prudente, né? Ele tinha temor e ele também tinha sabedoria, né? Vamos ver se é isso mesmo, né? Vamos pela leitura, então, pra gente finalizar essa primeira, tá? A primeira, a leitura antes do evangelho, tá? Hoje é uma leitura só. Então, assim, ó, contexto e interpretação católico, tá, gente? Sempre vai ser. Eu falo aqui da Bíblia, a Bíblia é igual pra todo mundo, gente. A palavra é a mesma, né? Mas a doutrina da religião católica é a tradição, né? Então, gente, ó, a obediência a Deus, a fé, o testemunho, a graça e o poder, tá? Principalmente a obediência a Deus. A passagem enfatiza a importância de obedecer, né? Você obedecendo a Deus antes dos homens, como nós havíamos falado no vídeo anterior, mesmo que isso signifique a sua morte, tá? E como eu também falei no vídeo anterior, você tem que se esvaziar de si, né? Se preencher pelo Espírito Santo e não ter medo de nada, porque o que Deus nos falou foi da vida eterna, né? A nossa salvação, a fé e o testemunho. Os apóstolos, apesar das dificuldades, permaneceram firmes, né, em sua fé e testemunharam sobre Jesus, mostrando que seu propósito era de Deus. Então, tudo que é da verdade, que é de Deus, que é do alto, e é testemunho, é verdadeiro, e é benigno, tá? Não adianta querer ir contra, né? Nós falamos isso também. A fé e o testemunho. A fé, gente, tá? A gente falou aquilo que vem do alto, né? E quem é do mundo não tem ouvidos para dar aquilo, porque são diferentes, sintonias diferentes, gente, né? Uma pessoa, às vezes, não combina com outra, né? Você não bate santo, como dizem, né? Não bate santo. Que termo horroroso esse, gente, mas assim, é um termo que veio na cabeça agora. Muitas pessoas não se identificam e tem pessoas que se identificam, né? Por isso existem tantas divergências de religiões, de opiniões, de conflitos. Então, a graça e o poder de Deus, a passagem demonstra o poder de Deus agindo na vida dos apóstolos, dando-lhes força e alegria, mesmo em meio à perseguição. Então, eles, apesar de tudo, eles tiveram alegria, porque eles já tinham entendido o propósito, né, que Deus deixou, que Jesus lhes deixou, né? A importância da fé e da perseverança. O relato dos apóstolos que não se renderam apesar das ameaças serve como um exemplo de fé e perseverança para os cristãos de todas as épocas, tá, minha gente? Então, assim, ó, você tem que botar na sua cabeça. Se você tem um projeto, seja perseverante. Mas antes, pergunte para aquele que está lá no alto, para você não errar, para você para você fazer a boa vontade dele na sua vida, para você ter o espírito da paz na sua vida, né? A paz, porque quem é do mundo não vive em paz, né, gente? Eu duvido, tá? Duvido. Então vamos lá. Gamaliel e a sabedoria. Gamaliel e a sabedoria. Gamaliel foi um divisor de águas ali, né? Quem que disse que ele não foi colocado também pelo Espírito Santo? Claramente a gente pode perceber isso, né? O conselho de Gamaliel, que era um membro respeitado, né, revela a importância do discernimento e sabedoria para lidar com situações difíceis, reconhecendo que o movimento dos apóstolos poderia ser de origem divina. Minha gente, essa palavra discernimento então, é muito interessante. Eu já ouvi isso, né? De uma forma assim que eu fiquei perplexa. E não foi nada de nem perto do Gamaliel, minha gente. O Gamaliel era um cara, um homem respeitado, era um homem que tinha o espírito da verdade. Então, ele foi lá com a paz,
né? Com a paz. Ele foi lá para que não existisse mais tragédias, né? Ou separação ou divisões, porque ele entendia que o que vinha de Deus não tinha como não ser, né? Ele não era orgulhoso, vaidoso, ele era obediente, né? Ele tinha o Espírito da verdade com ele. Então, com certeza, né? O Senhor Deus trabalha e trabalha sempre. O Pai trabalha e trabalha sempre, né? Sempre para o bem, para o que é bom, tá, minha gente? Então, assim, o que... 4, eu não posso deixar passar o 5, gente. É uma pressão mesmo. Então, assim, ó, para finalizar, aí está a voz de um sábio naquele momento, né? Uma pessoa sábia, seja ela sacerdote, um Zé Ninguém na vida, tá? Sem nome, sem posição, sem nada, tá? Ele vai ser sábio e Deus irá usá-lo, porque tem os escolhidos. E eles aceitam Deus. E Deus usa eles. E eles já entenderam tudo. Agora, quem não aceita o que Deus dá de graça, ele vai penar, tá? Ele vai pro inferno, se ele não se ajeitar na vida, tá? É isso que é. Não tem outro caminho. Essa é a verdade, foi isso que Jesus falou. Tá, minha gente? Foi isso que Jesus falou. Então, assim, não sou eu que tô falando, não. Graças a Deus por eles e por nós. Porque se não fosse este Gamaliel, este sábio, minha gente, provavelmente, quem sabe hoje nós não teríamos a Bíblia. Só que tem uma coisa, né? O que é de Deus vem o que vem. Porque assim, gente, ó, Deus tem um plano, né? Tem pessoas que o plano é para elas, mas elas são do mundo. Ou deixam ser enganadas pelo trem ruim. E aí elas destroem o plano de Deus. Só que Deus, ele ajusta de novo o GP. Ele te coloca para outro plano, no outro lugar. Tá? Porque o que é seu não cai na casa do vizinho. Quando você tem Deus no seu coração, Deus vai te usar e você vai estar disponível, tá? Isso falamos também ontem. E para isso estar disponível, você precisa estar atento, vigilante, né? E sempre com o ouvido atento, olhos atentos. O Senhor usaria novamente seus anjos para proteger seus apóstolos. Peraí que eu vou voltar. Graças a Deus por eles e por nós cristãos, pois se endurecessem o coração, o Senhor usaria novamente seus anjos, né? Lembra que eu falei para vocês? Acabei de falar agora, né? Então, assim, ó, não tem, quando Deus quer, nada vai atrapalhar, tá? O Senhor usaria novamente seus anjos para proteger os seus apóstolos. E eles enfrentariam, como o faraó no Egito, as consequências de uma luta contra Deus. Você sabe qual é a leitura, né? O evangelho, né? Você já sabe qual é o evangelho. Troquei o óculos, gente. Troquei o óculos. Esse daqui é também bom, tá? Os 2 melhores que eu tenho. O resto é tudo ruim. Acho que já estão tudo velhos. Eu só tenho mais um. Aliás, tenho 2. O outro eu nem conto. Vamos falar sério agora, tá? Evangelho. Pega a sua Bíblia lá em João. Com certeza nós vamos continuar, tá? Agora, graças a Deus, vamos entrar no capítulo 6. Glória a Deus, nosso Pai, lá nas alturas. Você vai pegar o versículo 1 ao 15, tá? Pega lá a sua Bíblia, tá? Para acompanhar e ficar craque, tá? O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Mateus, capítulo 4, versículo 4. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão, Pedro, né, disse:
está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Palavra da salvação. Aqui nas pistas para reflexão, eu vou ler no final depois, tá? Mas vamos para as explicações, tá bom? Vamos lá então para o versículo, capítulo 6, tá? Versículo 1. Tá com a sua Bíblia aí? Vamos lá então. Após estas coisas, indica novamente a passagem de um lapso indefinido de tempo. Metade de um ano pode ter passado desde o evento anterior. Mar de Tiberíades, né? Era um nome alternativo para o Mar da Galileia. Herodes Antipas fundou Tiberíades, a maior cidade no Mar da Galileia, em honra ao seu patrono, o imperador romano Tibério, de 14 a 37 d.C. O nome passou a ser mais usado perto do final do primeiro século. Depois lá no versículo 3, monte não precisa se referir a um monte específico. Pode designar a região montanhosa a leste do lago, conhecida atualmente como Colinas de Golã. Mateus, se você quiser conferir, você pausa o vídeo, você vai lá olhar, tá? Para você conhecer mais. Capítulo 14, versículo 23 e... Não, o outro é só nota, tá, minha gente? Não é nota, não. É Marcos, tá, minha gente? Marcos, capítulo 6, versículo 46, tá? E como outros rabinos, Jesus assentou-se para ensinar. Você também vai ver isso em Mateus, capítulo 5, versículo 1, Marcos, capítulo 4, versículo 1, capítulo 9 e versículo 35, Lucas, capítulo 4 e versículo 20, para aqueles que desejam conferir. Embora, aqui, minha gente, são os evangelhos sinóticos, tá? Aqui são os evangelhos dos discípulos e apóstolos, tá? Lucas, né? Lucas era discípulo. Ó, vai acabar minha bateria. Vou trocar o microfone. Lucas era discípulo e ele escrevia o evangelho do apóstolo Paulo, tá, gente? Vocês lembram disso, né? Então, vamos continuar. Lá no versículo 4. Essa é a segunda das 3 Páscoas mencionadas por João. É a única que Jesus passou na Galileia, tá? Depois no versículo 5. A grande multidão aparentemente andou vários quilômetros, contornando a parte norte do lago e alcançou Jesus e os discípulos. Filipe seria a escolha natural para a pergunta de Jesus, pois ele, como André e Pedro, era natural
de Betsaida, que ficava ali perto. A pergunta de Jesus reflete a indagação de Moisés no deserto, de onde eu poderia obter carne para dar a todo este povo, tá? Números, lá em capítulo 11, versículo 13, quem quiser pesquisar. Outros paralelos, tem vários, minha gente, eu não vou entrar neles não. Então, ó, lá no versículo 7, 200 denários, na época, equivalia aproximadamente a 8 meses de salário, visto que um denário era mais ou menos o equivalente ao pagamento de um dia de um trabalhador comum. Tá? No versículo 9, um rapaz se refere a um garoto, né? No versículo 9, vamos relembrar, tá, minha gente? Está aqui um menino, né? Um menino, um garoto, não devo explicar até garoto. Um adolescente ou mesmo alguém com seus 20 e poucos anos. A mesma palavra é usada para se referir ao jovem José, em Gênesis, tá? Capítulo 37, versículo 30. E a Daniel e seus amigos, tá? A cevada era um alimento comum para os pobres. Os mais abastados preferiam pão de trigo. Os pequenos peixes eram provavelmente secos ou preservados, talvez conservados em salmoura. Em um relato similar, Eliseu alimentou 100 homens com 20 pães de cevada. Tá? Se você quiser ver, acho que eu vou lá ver. Reis, né? Segundo Reis, capítulo 4, versículo 42 a 44. Não vou não, porque tem muitos hoje. Versículo 10. Os homens em número de cerca de 5.000, mais as mulheres e as crianças, totalizavam talvez 15.000 pessoas. 15.000 pessoas. E a gente já acha bastante, né? O Frei Gilson, né? Mas é muita gente, né, gente? São uma pessoa muito tomada pelo Espírito de Deus mesmo para juntar multidões assim. Muita grana pode aludir a essa messiânica, né? Marcos menciona que a grama estava verde, o que indica ser primavera. No versículo 11, nós vamos até o 15, tá? No versículo 11, uma oração judaica comum de ação de graças era: Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que dá terra, fazes produzir o pão. Olha que lindo isso, gente. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que dá terra, fazes produzir o pão. Lá no versículo 12, as palavras de Jesus refletem Ruth. Capítulo 2, versículo 14. Ela comeu e ficou satisfeita. Jesus toma o mesmo cuidado ao prover para aqueles a quem o Pai lhe deu. João, capítulo 10, versículo 28 a 29, tá? E depois no capítulo 17, do 11, no versículo 11, 12 e depois 15, tá? Pisteu, pronúncia grega. Pisteu, tá? Pisteu. Que significa o quê? Crer, tá? A palavra grega pisteu significa crer, acreditar, confiar em, e seu substantivo cognato é pistes, fé. Em seu evangelho, João nunca usou as palavras arrepender-se, arrependimento ou fé para descrever o modo pelo qual as pessoas são salvas. Em vez disso, ele usou crer, né? Que significa confiar, acreditar, tá, gente? Lembra que nós falamos até que uns dias desses, aqui uns vídeos atrás, sobre que os irmãos protestantes, evangélicos, não aceitam que a gente fale a palavra acreditar, né? Mas e eu falei que para mim, é o mesmo significado, gente. Agora não veio a palavra na cabeça.
Mas vamos continuar. João preferiu a forma verbal para enfatizar a ação necessária para alguém ser salvo, uma total dependência na obra de um outro. João, no entanto, indicou que o crer pode ser superficial, ou seja, pode ser meramente intelectual, sem resultar uma verdadeira salvação, tá? João, capítulo 2, do versículo 23 a 24, tá? Também no capítulo 12, do 42 a 43. Todavia, o ponto principal de João é a necessidade de uma total confiança em Jesus. O Messias é filho de Deus, tá? Para a salvação. Jesus dá a vida eterna à pessoa que nele crê. Cristo usou um jogo de palavras quando disse que as pessoas devem fazer a obra de Deus, descrevendo que essa obra é crer naquele que ele enviou, tá? Por quê, gente? Porque do crer em Jesus Cristo nós somos transformados, né? Nós somos modificados. E a obra que veio, a obra não é que ela vai te salvar, até porque qualquer um pode fazer obra. Eu já tinha falado aqui sobre isso também, né? Eu tenho muito dinheiro, eu quero fazer uma igreja e doar. Eu posso, mas isso daí tem valia, né? Será que tem valia? Será que nesta ação tem algum mérito, né? Será que para Deus, que é o que importa, né? Tem? Será que tem? Muito mais vale aquele bom trabalhador que sempre está na casa, que sempre está ajudando, né? Com o seu trabalho, seja manual, todo trabalhador é bom. O que tem dinheiro, o que não tem, né? Se ele quer dar para a igreja, excelente, né? Para ele, se não for do coração dele, é ele com Deus. Para a igreja é sempre bom, né? Sempre vai ser bom. Se for por descargo só da consciência dele, mesmo assim vai ser para a igreja, mas ele depois vai ter que resolver com Deus isso, tá? Não é problema seu, tá? Descrevendo que essa obra é crer naquele que ele enviou, tá? De modo algum devemos tentar trabalhar, tá, por ela. A gente não vai, como é que eu vou dizer pra vocês? A gente não vai trabalhar para ter a salvação, entendeu, gente? A gente primeiro vai se converter, a gente vai fazer aquele scanner, sabe? Todo dia quando a gente chega em casa e vai pesquisar, e vai procurar os defeitos. E outra coisa, quando você não vê defeitos em você, que é a pior coisa, você acha que você tá certo. Então você pergunte para alguém, pergunte para seu esposo, pro seu filho, pro seu pai, pra sua mãe não vai, tá? Pergunta para alguém que conhece bem você, que você vai ver, tá? A pessoa vai dizer, eu acho você assim, você sabe, você vai refletir. Agora não seja orgulhoso, né? Escute, porque Deus fala através das pessoas, gente. Paramos então lá no versículo 2, vamos para o 13, tá? Faltam mais 3. O número de cestos pode aludir à obra simbólica de Jesus da restauração e também nos lembrar da Eucaristia, né, minha gente? Da Eucaristia. É tão importante aqui porque Jesus ele alimenta uma grande multidão, né? Ele alimenta uma grande multidão. Então, com poucos pães, poucos peixes, demonstra o milagre, tá? Do seu poder e provisão, né? Este episódio é interpretado principalmente, né, para nós católicos, como uma prefiguração da Eucaristia, tá, gente? Não podemos esquecer o sacramento em que Jesus se oferece como alimento espiritual, tá? E como um exemplo de partilha e solidariedade. Vamos continuar. Paramos no 13, depois vamos para o 14. A referência ao profeta que devia vir ao mundo, né, alude a Deuteronômio, tá? Capítulo 18, se você quiser conferir, versículo 15 ao 18. Depois lá no versículo 15, sobre a retirada de Jesus para o monte, ver a nota também. Não vou entrar na nota não, tá, gente? Senão eu vou ter que voltar muito e hoje eu não quero demorar com o vídeo, porque senão pode dar problema aqui para poder editar ele depois. Sobre a retirada de Jesus para o monte. Agora eu fiquei curiosa, minha gente. Um minuto. Gente, eu já falei, tá? É um monte que eu falei. Não precisa se referir a um monte específico, tá? Lá no versículo 3. Eu achei que fosse falar outra coisa aqui. Nós vamos continuar, então. Aí agora, tá? Chegamos no 15. Então, ó. Vamos lá para uma explicação mais detalhada agora. Isso aqui são as curiosidades, tá, minha gente? São coisas que... não é curiosidade, não seria a palavra correta, né? Mas é como eu já havia falado antes. Tem coisas que você nunca vai ver. A não ser que você faça estudo bíblico, tá, gente? Gente, eu falei tanto já. A minha boca tá seca, minha garganta tá seca. Mas eu vou acabar aqui e vou lá tomar uma água. Então, gente, ó. Em relação
para os temas, eu vou falar dos temas para vocês guardarem na sua mente, tá? O milagre, tá, minha gente? O milagre da multiplicação. Jesus vendo uma grande multidão, né? Pede a seus discípulos que encontrem comida para alimentá-los. Eles têm apenas alguns pães e peixes que Jesus multiplica, tá? Por meio de uma bênção que você recebe na igreja, por exemplo, tá? Saciando a fome de todos. Será que essa fome seria também espiritual? A Eucaristia. Este episódio é visto como uma prefiguração da Eucaristia, o sacramento em que o pão e o vinho são transformados no corpo e sangue de Cristo. Ó, começou a dar PT aqui no meu telefone, tá? É tudo a memória, gente. A memória com RAM, não lembro mais agora. Memória RAM. Então vamos lá. Partilha e solidariedade. Aqui, gente, não é a Eucaristia que eu quero falar, tá? A Eucaristia, porque a Eucaristia, gente, é o corpo do sangue de Cristo. Você vai ter a bênção, você vai ter a graça, você vai ter a renovação ali, tá? Se você fosse todo dia na missa, seria ideal, sabia? Todo dia. Para você não cair, para você não ser tentado, para você não dar ouvidos. Porque quando você chega mais próximo da luz, mais você vai ter alguém querendo te derrubar. Alguém que eu falo assim, ó, que até o próprio trem ruim lá usa, tá? Dentro da sua igreja, na sua casa, onde seja, onde ele vê um espaço, onde ele vê uma abertura de você dar autoridade, tá? Eu, por exemplo, o que eu menos gosto em mim, gente, sinceramente, é que às vezes me dá uma, não sei se eu acho que é ira, gente, é revolta, sabe? Porque eu vejo coisas assim nessa vida, né, de conviver com outras pessoas, pessoas que têm o conhecimento do evangelho, pessoas que têm o conhecimento, que estão na igreja há séculos, tá? E usam disso e sem se lembrar, né? O que você, por exemplo, vou dar um exemplo, tá, minha gente? Eu creio assim, ó, tudo que você vai fazer na sua vida quando você tem Deus no seu coração, você primeiro vai perguntar para Deus, entende? Você quer mudar a fachada da sua casa, você quer colocar um tapete novo, você quer fazer uma janta, você quer tudo, tudo. Faça por Deus, faça por Jesus Cristo, mas fale com Ele. Ele é o maior, Ele é a lei maior, tá? Você nunca vai ser enganado se você confiar no Pai. Nunca, 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 tá? E se você for enganado, é para algum bem, tá? É para algum bem, pode ter certeza disso. Você agradece depois, você agradece. Esse tipo de coisa assim que eu falei que isso me deixa irado, e também isso daí é uma coisa também que eu não posso fazer isso, sentir isso, né? Porque eu também tenho o conhecimento, né? E Jesus, ele não ficava irado, né? Pelo contrário, né? Mas essa ira que eu digo, essa revolta que me dá essa coisa, porque assim, ó, isso me dá e eu controlo bem. Só que às vezes, gente, quando é muito assim, ó, escroto, sabe? É uma coisa muito assim, ó, escrachado, né? Me dá vontade de me dá até ânsia de vômito, entendeu? Eu já saio dali pedindo perdão para Deus, por não ser como Ele, e saio já dali pedindo, me dá um coração igual ao seu, semelhante ao vosso, porque, gente, eu faço parte do apostolado da oração. Eu já falei para você, eu acho, eu converti por causa do coração do Sagrado Coração, né, que foi tão ofendido, que foi tão humilhado, como eu já tinha falado antes aqui, né, mas eu não quero me estender tanto assim. Porque eu quero falar sobre esses temas de liturgia, a missa, as partes da missa. Eu quero fazer um vídeo específico, né? Mas tudo é no seu tempo, tá? É tudo no seu tempo. Então, e sobre o Sagrado Coração também, tá? Depois que eu receber minha fita, eu vou falar, tá bom? Vamos combinar isso? Porque antes eu vou perguntar também,
tá, gente? Para Jesus Cristo. Se ele deseja que eu fale sobre isso, tá? Eu preciso dar certeza, gente, porque chegar aqui não é algo simples, né? Eu, antigamente, quando eu tava dando aula, eu postava bastante vídeos, né? Pra quê? Pra chamar alunos. Gente, eu dei meu testemunho no vídeo anterior, tá? E eu gostaria até muito de falar muitos detalhes, tá? Um detalhe, tá? Foi um dia que eu estava em casa cuidando da minha mãe, no quarto com ela, em oração, né, fazendo terço. E em algum momento ali, o Espírito Santo de Deus falou para eu pegar o evangelho e transmiti-lo, né? Aliás, eu não me considero uma pregadora, né? Inclusive, na Igreja Católica, temos um processo, né? E claro que eu sei disso, né? Óbvio que eu já sabia disso, mas eu não sabia por onde fazer, até porque a minha ideia não é exortar sobre temas, como eu falei, específicos, né? Que, de modo geral, entram na vida cotidiana da pessoa, onde a pessoa tem a autoridade, né? Para poder falar. Eu só posso falar do que está escrito, né? E falar sobre mim e sobre uma ou outra pessoa, né? Que passa na minha vida que eu posso dar um exemplo, mas eu não tenho autoridade para falar mais, né? Para apontar o dedo ou coisa assim, né? Eu posso dar exemplos, isso eu posso. E qualquer um pode fazer isso. Qualquer um pode pregar o evangelho, gente, né? No sentido que eu falo, porque pregação é você pegar um tema, né? E falar tudo sobre aquele tema ali, né? Mas aqui a gente está fazendo um estudo bíblico, praticamente. A ideia é essa, foi isso que o Espírito me disse, né? Me soprou. Só que não era para eu fazer ainda, né? Enquanto a minha mãe estivesse aqui comigo. Até isso daí me chocou, porque eu ainda tinha esperança, né, que a minha mãe ficasse comigo. Mas no fundo eu já sabia, né? Como eu tinha falado para vocês anteriormente. E quando depois da minha mãe foi quando eu comecei, né? Eu comecei cheia de medo. Eu ainda falei assim, mas Senhor, eu não quero mostrar meu rosto, não quero, eu quero. Porque isso daí, gente, é desconfortável. Você é julgado. A gente sabe que você é detonado, você é difamado, você é julgado, tá? Você é criticado, tá? Mas é um raro cristão que vem aqui te dar uma motivação. Graças a Deus, Nosso Senhor, tá? Que os padres da paróquia que eu frequento são bênçãos na minha vida. São dois seres humanos que amam Jesus Cristo, né? E lembram que ali, hoje, por exemplo, né? O Padre Jadilson falou, né? Que ali era Jesus que fez a vontade dele, né? E que ali ele estava como representante. Gente, isso daí emociona, gente. Emociona, porque é difícil você ver hoje em dia, né? Porque é muita vaidade, né? É uma vaidade tão. E assim, ó, você que tem o espírito, você sente de longe, mas você ignora, porque você tem que olhar para a cruz, né? Também já tínhamos falado sobre isso, né? Então, é difícil ver, e isso é muito bom, é maravilhoso, né? É maravilhoso você ter um padre que é cheio do Espírito Santo, e tem o vigário também, tá? Geraldo, Padre Geraldo. Gente, um coração de criança. Eu só tenho a agradecer a Deus, né? Por todas as dificuldades vividas na minha vida, e eu entrego a Jesus Cristo, nosso Senhor, para que todo o sofrimento que eu vivi na minha vida, e você também faça isso, que ele possa pegar esse sofrimento nosso, levar para ele, né? Para que ele faça o seu sofrimento a lavagem de outros pecados, minha gente, né? Que o seu sofrimento possa alcançar alguma graça para alguém, né? Vá na missa segunda-feira, na missa da luz. Você não precisa ir lá para rezar por alguém que morreu, por alguém que morreu da sua família. Você vai lá para rezar para as almas que estão no purgatório, minha gente. Milhões, trilhões. Quantos santos já falaram isso, né? Nas suas ou autores que escreveram, né, biografias. Ai, gente, eu não tenho autoridade para entrar nos assuntos, né? Porque eu vou fazer o que é necessário para pregar, né? Para poder ter essa autoridade, né?
Mas eu, na verdade, eu nunca quis, assim, mostrar o meu rosto. Eu falei assim, Espírito Santo, pode ser no Spotify? Daí eu gravava os vídeos no Spotify, o áudio no Spotify, né? Eu até tentei gravar lá, nunca deu certo. Na verdade, eu ouvi, não, não pode. Então, é, poder, pode, na verdade, só que eu deveria fazer vídeo, mostrando meu rosto, dando meu testemunho, levando o nome de Jesus, né? Porque toda honra e toda glória é de Jesus Cristo, né? Jesus é o dono da minha vida, Jesus é o rei. Então, é, é isso. E quem é do mundo nunca vai entender isso. Quem ama, né? Quem quer, quem busca conhecimento, quem busca ter sabedoria, quem busca. Porque na verdade tudo que nós temos, gente, é o desejo. E Deus vê o nosso coração e nos dá. Porque de nós mesmos nada acontece. Nós não temos poder para nada. Né? Na verdade, a gente é um ingrato às vezes, nem se dá conta. Né? A gente sofre, né? Mas isso daí é falta mesmo de... O sofrimento, ele faz parte, minha gente. E você tem que agradecer. Porque o sofrimento você vai crescer na fé, sempre, né? Mas, e na sua confiança, na sua perseverança também. Porque você tem que lembrar que a promessa não é para essa vida aqui. Essa vida é passageira, né? E dura pouco. A vida eterna é eterna, né? Então, se você quer encontrar Jesus Cristo, você volte a sua mente, né, para as coisas de Deus. Você procure uma igreja, você procure uma ajuda espiritual, um padre. Ele vai ajudar você. Se ele tiver o Espírito Santo de Deus no coração dele, com certeza. Agora, o padre que não tem, ele nunca vai ter tempo para você. Difícil, difícil. É difícil, né? Porque é todo muito, não é, as coisas não são tão simples, né? Você tem que pedir muito, muito, muito ao Espírito Santo discernimento. E enquanto você não tiver a certeza, você não faça nada, tá? Porque se não é para fazer nada, é para você ser paciente. E haja paciência, haja resiliência, né? E domínio da mente. Porque eu acho que a maior dificuldade do humano é dominar a sua mente. Vamos continuar aqui que eu tô falando muito. O sentido espiritual. A partir de solidariedade eu já falei, né, gente? Ó, a multiplicação dos pães e peixes também é interpretada como um exemplo de partilha e solidariedade, mostrando o que é pequeno pode ser multiplicado pela graça de Deus e pela cooperação humana. Então, é como eu falei, a vontade, né, faz com que Deus faça, não a nossa vontade vai fazer. Até parece, né, menino? O sentido espiritual. Ai. O sentido espiritual. A passagem não se limita a um milagre de alimento físico, tá? Somente. Ela também representa a capacidade de Jesus de suprir essa carência espiritual aí que nasce conosco, tá? Suprir as necessidades espirituais da humanidade, como a necessidade de fé, salvação e vida eterna. Você não tem uma carência que não é que não tá nos caminhos, ou que tá naquela indecisão, que tá, né, bambo ainda, que não tá firme na fé, né? Isso daqui é importante você entender isso, tá, gente? Jesus, ele supre essa carência, né? Essa carência. Muitas pessoas confundem as coisas. Ser carinhoso não é ser carente, tá? E eu sou uma pessoa muito carinhosa. Eu sou uma pessoa que adora abraçar, que adora conversar, que gosta de alegria, tá? De conversas saudáveis, né? Eu adoro esportes, né? Gente, eu já fiz muita cagada. Perdão, falei palavrão. Perdão. Eu já fiz muitas coisas erradas, tá? Na minha vida, como todos, né? Mas, assim, nada gravíssimo, assim, pecado mortal, né? Então, acho que não, gente. Pelos pecados mortais lá que eu já vi. Então, assim, mas como eu falo pra vocês, você tem que se firmar na fé.
né? Para você poder ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus, se esvaziar de si, como Paulo, o apóstolo Paulo já falava, né? Ele não vivia mais para ele, mas para Deus, para Jesus. Então, se esvazia de si, se preenche do Espírito Santo, né? Para que você, o quê? Fique satisfeito, fique tranquilo, que você tenha a paz de Jesus, né? Porque ele é o príncipe da paz. Um dos títulos, dos 7 títulos, 7 é o número da perfeição. Então, as vocações de servir. A importância da fé. A multiplicação dos pães que creem que Jesus é capaz de fazer o impossível. Essa aqui acho que eu não falei. A importância da fé. Se eu falei, eu vou repetir. A multiplicação dos pães requer a fé dos discípulos, que creem que Jesus é capaz de fazer o impossível. Jesus faz o impossível. Este episódio nos convida a acreditar que com a fé Deus pode realizar milagres em nossas vidas. As vocações a servir, de servir. Isso é importante. Jesus usa os recursos que os discípulos têm, pães e peixes, para alimentar a multidão. Ele espera que os fiéis usem seus próprios dons e recursos para servir aos outros. Então, ó, você precisa de uma igreja para começar, porque você precisa viver em comunhão, assim como os bambus, tá? Você precisa viver com o irmão, tá, gente? Você precisa criar uma base forte em Jesus Cristo, assim como o bambu, que demora 5 anos ali, só embaixo da terra. Tá, gente? Depois cresce assim, ó, forte, né? E juntos, né? Então, você se esvazia de si e serve. Porque o servir de Cristo, né? O sacerdócio de Cristo foi servir. Isso ele deixou claro no lava-pés. Tá, gente? Então, vamos lá. O desafio de compartilhar. A passagem nos desafia a compartilhar o que temos, reconhecendo que com a graça de Deus, o que é pequeno pode se tornar abundante. Isso aqui é um fato, não precisa nem explicar. Nosso Senhor sabe que o caminho é longo, sabe que somos fracos. É o que vemos no Evangelho de hoje. Jesus tem pena daquele povo que já estava cansado e com fome, assim com pena de despedi-los neste estado. Olha, pensa, Jesus era rei, e ele se colocava no lugar do mais humilhado, do mais necessitado. E você, que não é rei, será que você julga? Pensa aí, gente. Então, assim, com pena de despedi-los neste estado, o Senhor realiza o portentoso milagre. Eu tô vendo isso daqui, gente. Eu tô lendo, né? Essa parte eu achei incrível, tá? Portentoso milagre da multiplicação dos pães. Agora eu vou ler. Reflexão. 7 dons, gente. Eu vou falar. Vamos lá. Pera aí, gente. Ai, meu Deus. 6 minutos. Não dá pra passar. Pera aí.